Oi, prof. O nosso trabalho é sobre inovação no setor público e como ela se comporta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, a inovação no setor público é um campo amplo de bastante interesse daqueles que se preocupam com as atividades e o desempenho das organizações governamentais. É um campo muito abrangente, que envolve a criação, adoção e execução de novas ideias, processos, produtos ou serviços dentro do contexto organizacional. Como, por exemplo, a criação de espaços de coworking e programas de estímulo à criatividade. Diante das crescentes demandas da sociedade e dos recursos limitados, a inovação ela tem sido vista como uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios atuais da administração pública, que buscam eficiência, eficácia e efetividade. Porém, ainda é um campo que está em desenvolvimento no Brasil, e é bem recente também, carecendo bastante de aprofundamento conceitual e teórico. Então, nesse relatório, a gente vai destacar a importância da inovação no setor público, especialmente na Escola de Enfermagem da URGS, utilizando de entrevistas como método de pesquisa. A inovação é fundamental para superar obstáculos e adaptar-se às mudanças ambientais e ao crescimento, conforme sugerido por Mota, e é crucial para garantir que o setor público atenda às suas demandas com qualidade. Olá, eu me chamo João Pedro e eu vou falar um pouco sobre o referencial teórico. A inovação no setor público é um campo amplo de bastante interesse daqueles que se preocupam com as atividades e o desempenho das organizações governamentais. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra inovação significa a criação, adoção e execução de novas ideias, processos, produtos ou serviços. É um campo de estudo em constante evolução em que busca entender e promover o desenvolvimento de novas abordagens, processos e políticas para melhorar a entrega de serviços e o funcionamento das instituições públicas. Com as demandas crescentes da sociedade e os recursos cada vez mais escassos, a inovação tem sido vista como um requisito crucial para enfrentar os problemas e desafios atuais da administração pública. Inovar torna-se essencial para alcançar a eficácia, eficiência e efetividades, metas fundamentais na gestão dos assuntos públicos. De acordo com Schumpeter, a inovação seria a ação de realizar algo diferente no setor econômico, o que visaria a refletir em novas soluções, tais como um novo bem ou uma nova qualidade de um bem, um novo método de produção, um novo mercado e, por fim, uma nova fonte de fornecimento. O processo dinâmico de substituição tecnológica se denominaria destruição criadora. Com o foco no setor público, os autores Osborne e Brown acreditam que a inovação significa a implementação de novos elementos em um serviço público, na forma de novos conhecimentos, nova habilidade de gestão ou organização processual. Existem 6 formatos que abordam as características principais dos segmentos possíveis da inovação no setor público. São eles: o investimento público em ciência, tecnologia e inovação, inovação via compras públicas, inovações institucionais econômicas, inovações institucionais políticas, inovações nos serviços políticos e inovação organizacional. O investimento público em ciência, tecnologia e inovação seria realizado através de incentivos governamentais, como, por exemplo, emissão de dívidas subsidiadas, onde o Estado cria as condições básicas para o mercado criar as suas próprias inovações. Inovação via compras públicas trata-se de aquisição de bens, serviços ou obras, com o objetivo principal de obter benefícios socioeconômicos por exigência do Estado sobre algum assunto específico. Inovações institucionais econômicas baseiam-se na economia de forma a alterar leis institucionais e melhorar as condições de regulamentação desse setor. As inovações institucionais políticas são as inovações as quais visam alterar condições macropolíticas, geralmente abordando ou incluindo a participação de toda a população. As inovações de serviços públicos com foco em prestação de serviços
Esse tipo de inovação aborda mudanças e melhorias que podem ser simples, como, por exemplo, automação de processos, digitalização de documentos, entre outros, para melhorar a entrega de serviço prestado ao cidadão. E a inovação organizacional, onde trata-se de elaboração de novas organizações ou simplesmente de mudanças nos processos que abrangem as formas em que decisões de gestão são tomadas. Apresentaremos também o percurso do Departamento de Modernização e Gestão Pública, o INOVA, órgão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na ativação da Rede Federal de Inovação no Setor Público, o InovaGov, conforme ENAP 2017. A Rede InovaGov, nome dado a partir de uma consulta feita junto a seus integrantes, começou a se estruturar no final do ano de 2015, onde suas primeiras discussões foram coordenadas pelo Ministério Público. O primeiro evento do InovaGov foi realizado em março de 2016, contando com a presença de aproximadamente 40 representantes de 15 instituições públicas federais, onde puderam demonstrar suas ideias e expectativas para um trabalho em rede. É um sistema dinâmico, em que interage de forma não linear, auto-organizada, autônoma, colaborativa, adaptativa, ágil, flexível e por autoaprendizagem. É formada por organizações do setor público, do setor privado, da sociedade civil e do setor acadêmico, interessadas em inovação no setor público e em promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências na identificação de boas práticas e no auxílio mútuo para a solução de problemas. Agora falando um pouquinho da análise de dados, então a nossa entrevistada que tem mais de 20 anos de atuação no departamento escolhido para estudo, a primeira percepção de inovação da entrevistada reflete basicamente a ideia de sair da mesmice, fazer processos diferentes e acompanhar tecnologias e sistemas. E também quando questionada em relação à importância da inovação no seu setor, a entrevistada cita que é de suma importância, né, que haja inovação, principalmente porque os clientes finais da universidade são os próprios alunos. Então, os alunos que são geralmente jovens, que acompanham evoluções de tecnologias e novos sistemas, estão sempre atualizados em relação ao que acontece no mundo. Então, deixar esses clientes felizes é prioridade da universidade. Então, agilizar esses processos, ter mais clareza nas documentações é algo de suma importância. A entrevistada também fala que, dentre a sua trajetória, ela teve uma percepção de melhorias exponenciais em relação à inovação e nos sistemas, nas tecnologias utilizadas pelo seu departamento. E, além disso, ela cita que a universidade tem um forte incentivo aos servidores para que continuem se adaptando, evoluindo academicamente e melhorando os processos internos também, com sugestões de melhorias para inovação. Então, isso é algo que encoraja os servidores, que são as pessoas que estão no dia a dia lidando com as dificuldades. Então, são as pessoas que têm o potencial de dar ideias boas para melhorar os processos e os sistemas utilizados. A entrevistada também cita alguns exemplos práticos que a gente pode perceber a eficácia da inovação no departamento da universidade. Então, por exemplo, anos atrás, quando não existia o portal do aluno, muitos alunos tinham que ir presencialmente até a universidade para emitir algum certificado, para ver como estavam seus créditos durante a graduação, e hoje em dia é possível fazer tudo isso pelo portal do aluno, tudo automático, digital, protegido com senhas, sistemas que funcionam muito bem, e isso é bem ágil para os alunos. Os principais desafios citados pela entrevistada são correlatos e são basicamente a falta de recursos advindos da esfera federal e a falta de infraestrutura das dependências da universidade. Então, são temas que acabam barrando um pouco a possibilidade de inovações, né, no departamento. E também, além disso, cada unidade acadêmica deve buscar fazer projetos para arrecadar recursos próprios e poder
inovar e ter novas ideias para melhorar os seus processos. Então, é uma dificuldade que ela vê hoje no seu departamento. O estudo realizado pelo nosso grupo destacou a presença e a importância da inovação em um departamento da universidade, a gerência da Escola de Enfermagem, especialmente durante a pandemia, quando a inovação permitiu a continuidade das aulas por meio de plataformas digitais. No entanto, a falta de investimento é um obstáculo para a inovação, apesar dos esforços dos servidores para promovê-la. O nosso estudo conclui que a inovação é fundamental para superar a rigidez e lentidão associadas a instituições públicas e que as iniciativas inovadoras beneficiem não apenas um departamento como a Escola de Enfermagem, mas também todo o ecossistema universitário.